Nossa conversa de hoje é um pensamento se o candomblé como religião e o candomblecista como indivíduo está preparado para a diversidade sexual que a gente tem. Minha gratidão a todos por mais essa quarta-feira juntos aqui no canal Ayalaurê. Eu sou Yalorixá Ayalaurê. Que o Lodomari tenha nos conduzido ao longo dessa semana e que tenhamos conseguido alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, tenhamos conseguido organizar as nossas ideias da melhor forma possível. Eu resisti muito a filmar sobre isso. Esse tema já está em voga aí há um tempão, várias pessoas pedindo, eu já tinha pensado em conversar, mas eu queria organizar um pouco mais na minha cabeça, não organizar o assunto, mas organizar como eu ia passar, como a gente ia bater esse papo. E aí eu pensei exatamente dessa forma. O candomblé, instituição religiosa, está preparada para a diversidade sexual? Uma situação. O candomblecista, sujeito, está preparado para a diversidade sexual? E aí, antes de qualquer coisa, para que a gente não tenha o tipo de problema, quer dizer que não foi um problema, mas a situação que a gente teve num vídeo anterior, entendam que aqui a minha intenção é a gente levantar, o que eu quero é levantar essa polêmica, levantar esse pensamento. Porque levantar uma bandeira por uma bandeira não é a minha cara, não sou eu. Não, porque todo mundo defende, então eu vou defender também. Também não sou eu. Eu preciso organizar as coisas precisam fazer sentido. As coisas precisam ter uma estrutura, né? Eu preciso entender por quê, para quê, quando, como. E se a gente variar, como é que vai ser? E aí existem várias situações. Bom, candomblé, religião, rito. Ele está preparado para a diversidade? Eu, ou é a Laura, entendo que não. Eu entendo que não há espaço para essa diversidade. Nossa, mas como é duro isso? Não. Vamos lá. Por que eu entendo dessa forma? Porque existem espaços muito bem definidos. E esses espaços bem definidos, eles comportam dois gêneros, homem, mulher. Então existem as funções do homem, existem as funções das mulheres. Ponto. Diferente de outras tradições, aonde o transexual, por exemplo, ele tem uma função dentro da religiosidade. Nós trabalhamos, funcionamos desta forma. Então, colher folha, atribuição de homem. Cozinha, atribuição de mulher. E assim a gente dividiu, a gente sistematizou o candomblé. Mas e o sujeito? Hoje a gente tem essa preocupação com o sujeito. Hoje, a diversidade sexual é uma coisa muito mais falada, muito mais estudado, que é fundamental. Mas entendo também que muito mais defendida, meio que... eu defendo porque é o meu espaço, porque... calma aí. A
até que ponto não é uma agressão, e sim um cumprimento, um estrito cumprimento de um sistema pré-estabelecido. No quartel, eu fui militar do Exército, e aí, quando eu fiz estágio na área de estágio da Brigada Paraquedista, e aí existe uma coisa, uma fala que existe até hoje: senhores, vieram porque quereram. É uma brincadeira que os instrutores fazem, né? Mas que tem um fundo de verdade que cabe pra gente. Peraí, o sistema é esse? Eu vou mudar o sistema? E aí, sem juízo de valor. Eu aqui, esse primeiro papo, né? Essa levantada de bola, pra gente sentir o território. Opa, já era sistematizado antes de eu chegar. Então eu vou chegar e vou impor as minhas normas e vou mudar. E aí alguém pode alegar para mim: ah, mas eu estou dentro da minha casa eu faço do jeito que eu quiser. Ok. Mas se é tradição, se eu faço o que eu aprendi com os meus mais velhos, eu já furo a tradição aí. Ponto. Por quê? Isso não é uma coisa que venha desta forma. Eu inventei. E aí, vamos combinar que invenção, chove na nossa tradição religiosa. Seja pelos motivos que for, seja por adaptação, seja por necessidade, seja por isso, seja por... não importa. A gente tem de monte. Algumas se estabeleceram, fincaram raízes e permanecem. E aí hoje a gente fala de tradição de uma coisa que foi inventada, ok? Mas outras não. E vamos voltar ao nosso assunto. Beleza, eu e a Laure entendo que o candomblé, como rito, como tradição religiosa, não está preparado. Que não tem abertura. É mais ou menos assim, como hoje eu entendo dessa forma. De repente alguém vai fazer uma colocação que vai me fazer refletir de uma outra forma, enxergar com outros olhos. Mas hoje é mais ou menos como se um padre, ou melhor, um homem, entrasse por um convento e, por se entender mulher, ele quisesse ser freira. Não, mas tem que ser. Não, não tem que ser. O sistema está estabelecido antes dele. Então, não, mas eu quero fazer assim. Você faz uma coisa à parte, seu. Você vai criar um grupo que é só seu, de pessoas que pensam como você, e vai criar. E assim nascem, inclusive, tradições paralelas, né, que se contradizem à estrutura estabelecida. Mas o que a gente tem hoje, pro que a gente tem, pro que me foi ensinado, pro que eu ensino pros meus, pro que foi ensinado para quem me ensinou, eu entendo que não tem essa abertura. E o candomblessista, sujeito, eu tô falando do indivíduo, ele tá preparado para isso? Ele tá preparado para essa diversidade sexual que a gente tem? Não sei. Eu realmente não sei. Por quê? Por que eu digo que não sei e penso? Cada vez que eu volto a esse assunto, eu repenso, eu tripenso, eu quadripenso e continuo achando que eu não sei. Porque é muito delicado. Também fala de conceitos muito estabelecidos e que, de uma forma muito próxima, eu não consigo, ou melhor, que eu não consigo desvincular. Então, por que eu falo isso? Eu, Oiá Laure,
sujeito, eu como pessoa, ser humano, eu não tenho restrição alguma a nenhum tipo de manifestação, seja ela qual for, na verdade. A manifestação sexual é uma delas. Mas, quando a gente traz isso para um contexto, para o contexto religioso, eu não consigo desvincular algumas coisas que, em geral, eu vou expressar aqui, que são coisas que são falas minhas, para os meus, para as pessoas com quem eu converso. Ok, vamos lá. Estou em um jogo. E aí, eu abro o jogo para essa pessoa que é homem, nasceu homem, XY, é a genética dele, homem. Se reconhece mulher, ok? E por se reconhecer mulher, ou melhor, se reconhecendo mulher, passou por todo o processo e fez a cirurgia. Ok. Então, quando eu olho o fenótipo, a aparência que eu vejo é a aparência de uma mulher. Mas ele é homem. Esse é o caso, assim, que na minha cabeça sempre é o caso mais fácil. E aí essa pessoa precisa fazer algum ritual. Ok. Vamos respeitar aquele sujeito. Se entendendo como mulher, ele tem todos os documentos de mulher, então ele não é ele é ela, ponto final, sem ter o que discutir. E aí, essa pessoa vai pro banho, beleza? Quem vai dar o banho nela é uma outra mulher, que a princípio não vai ter problema nenhum, né? Mas vamos dizer que essa pessoa que está dando banho, por algum motivo, saiba, porque a própria pessoa falou, ou enfim, que ali está que aquela pessoa, aquele irmão que chega é um homem que se entende mulher e fez a cirurgia. E essa segunda pessoa, esse segundo sujeito, então eu tenho que respeitar o primeiro sujeito. Concordo plenamente. E o segundo sujeito? É difícil, é difícil, é difícil. E aí a coisa vai complicando na minha cabeça quando a gente fala do travesti, porque a métrica do candomblé, a métrica do rito, ela engloba rituais que um precisa do outro, um precisa do outro, um precisa do outro. É o mais velho que dá banho no mais novo, é o mais velho que ajuda o mais novo. Então, a gente está intimamente vinculado. Então, como pensar em um sem pensar no todo? Ah, olha, Laura, você está pretendendo mudar, ou enfim, não, alguém vai sair ferido nisso tudo, mas o problema está justamente aí, no meu entendimento. Em minimizar danos, em minimizar problemas, em minimizar dores, porque afinal de contas, quem chega com a sua dor, chega com a sua ferida. E ela não quer, aquela pessoa não quer chegar ali e ser mais uma vez ferido. Mas eu também entendo que quem pertence à EBE tem que ser respeitado. Então, fato, para mim, hoje, não estamos. A religião não tem como
E individualmente, ainda temos muito a pensar. Ainda temos muito a conversar. Ainda temos muito a aprender. O estudo é fundamental, tanto o estudo legal, quanto o estudo de todo esse processo, porque existe muita besteira mesmo no que se fala, mas o estudo aprofundado do que é, como funciona, para buscar entender um pouco melhor o outro, para buscar entender um pouco melhor a dor do outro. Ah, você já está vitimizando. Não. Quando eu falo em dor do outro, é porque a gente sabe que todo esse processo viveu um processo doído. Até se diz, senão a gente não nascia chorando, mas viver um processo doído. E a gente aprende, a gente aprende muito mais na dor. A gente precisa sentar muitas vezes, conversar, entender, escutar o outro, sem bandeiras, sem você é homofóbica, sem você é liberal. Não. Para. Nem tenta, nem começa. Nem começa que não vinga comigo. A minha proposta é uma discussão bacana. Me traz a tua ideia. Me traz a tua nova ideia, o teu entendimento. Me traz a tua lógica. Me traz o teu texto e o teu contexto. Não, eu me embaso aqui, eu me embaso ali, eu me embaso lá. Para todas as pessoas antigas, não foram muitas, mas para as pessoas que eu levantei essa bola, a resposta foi: não toca nesse assunto. E isso, para mim, é doído. Porque é a nossa realidade, cada vez mais. Cada vez mais. E como vai ser? A gente vai fingir que não vê? Eu vou vetar a entrada simplesmente de alguém que é diferente de mim? Não. Eu preciso entender. E essa conversa de hoje é esse fazer pensar, esse movimento sem agressão, nem ao outro nem a mim, sem troca de piadinha, não. E aí? O que a gente vai falar disso tudo? Difícil, né? Vamos lá. Vamos pra guerra. Conversar um pouco mais. Espero os comentários de vocês, que eles tragam um movimento no sentido de uma nova visão, de novas ponderações, de novos argumentos. Tô esperando. Traz aí pra gente conversar. Quarta-feira que vem eu tô aqui, 8 horas, para mais um bate-papo, falando um pouco mais, pensando e dividindo com vocês as visões que eu tenho, a forma que eu entendo a nossa tradição religiosa. Beijo, até quarta-feira, juntos aqui, porque juntos somos mais.